Olá! Começa agora mais um Amor de Mãe, mais amor na sua TV. E o programa de hoje, nosso assunto é verão. O verão, às vezes, é vilão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre protetor solar. Nós vamos conversar sobre desidratação, que é muito importante a gente saber cuidados que a gente deve tomar para as crianças não desidratarem, porque a desidratação pode causar até a morte, sabia? A gente também vai conversar com a dermatologista Ana Cristina Ritt de Carvalho para falar um pouquinho sobre doenças de pele, sobre pintas e ainda sobre probleminhas que até cocô de cachorro na areia pode causar na criança, o tal do bichinho geográfico. Tem muita coisa, inclusive a gente vai falar também do calendário de vacinação, tá? Então não sai daí que o Amor de Mãe só tá começando, tá bem recheadinho o programa. Eu quero você juntinho comigo o tempo todo, a gente volta já na escola. Ah, o verão é uma delícia, né? Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o câncer de pele. E é por isso que a gente bate em cima do protetor solar. Para tirar algumas dúvidas que a gente tem sobre protetor solar, a gente foi conversar com a doutora Raquel, que é pediatra. Por quê? Às vezes a gente não sabe se criancinha menor de 6 meses, bebezinho, já tem que usar, se pode, se não pode, como ajudar, como prevenir, como passar o protetor, de que idade, que forma, enfim, tantas dúvidas. Doutora Raquel, esclarece pra gente. E aí, Giane, e aí, pessoal, ligado no Amor de Mãe, eu estou aqui com a doutora Maria Raquel Garuti Asbeck, médica pediatra, que vai falar sobre os cuidados para com as crianças quando o assunto é exposição solar. Tudo certo, doutora? Tudo bem, gente. Obrigada, Amor de Mãe, pelo convite novamente. Tudo bem, Guto? Tudo certinho. Quais são os protetores solares mais recomendados para as crianças? Os protetores recomendados para as crianças são principalmente os que têm diferença, a barreira física e os líquidos, né, que são os químicos. As barreiras físicas, atualmente a gente tem aqui em São João, através da farmácia Arte Ervas, o único protetor solar em barra, que ele é hipoalergênico, livre de parabenos, e ele é muito bom para as crianças pequenas, acima de 6 meses. E os líquidos, a gente tem diversas marcas também no comércio, nas farmácias, que são próprios para criança. O mais importante é o fator de proteção solar, que tem que ser pelo menos acima de 50. Além dos protetores solares, quais outras recomendações que a senhora dá para o pessoal aí que está assistindo ao Amor de Mãe, né? Importantíssimo também, não é só usar o protetor, é repassar o protetor e usar também as roupas de proteção solar, né? Que são as roupas que a gente já fala, UV-Line, que tem um fator de proteção solar, chapéu, camisetinhas com manga comprida, óculos de sol para criança, é importante sim, por conta de lesões, né? Então, isso é muito importante. Como proteger os menores de 6 meses, né? São muito frágeis, né, os bebezinhos. Além de serem muito frágeis, a pele deles é mais sensíveis ainda. Não é indicado nenhum protetor solar para menor de 6 meses por risco de alergia, pele muito delicada. Então, a proteção solar é a roupa mesmo e hidratação, que no caso é o leite materno ou a fórmula que o bebê está tomando. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas informações. Dicas valiosas para o amor de mãe. Outro problema grave que o verão traz é a desidratação. Para alguns pode parecer um problema banal, mas a desidratação pode levar ao coma e até à morte. E tem mães que tiveram filhos, bebezinhos, que passaram por um grande susto. É o que a gente vai ver agora, numa matéria que explica tudo sobre desidratação. Inclusive, a Patrícia vai contar o caso do filhinho dela. A desidratação se caracteriza pela baixa concentração não só de água, mas também de sais minerais e líquidos no corpo, a ponto de impedir que ele realize suas funções normais. Ela pode vir acompanhada de diarreias agudas e afetar pessoas de todas as idades, mas é mais perigosa para crianças, especialmente recém-nascidos e lactentes. A Patrícia passou por isso com o filho mais novo, o Anthony Júnior. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Eu estou aqui para contar um pouquinho de como que foi o início de vida do meu filho. Eu tenho um bebê, o Anthony Júnior, ele está com 1 ano e 15 dias. Ele nasceu no dia 14 de dezembro de 2018, um ano que estava extremamente quente, muito calor, muito
calor. Nasceu, lá no hospital ele já começou a ter um pouquinho de febre, a temperatura começou a elevar, aí nós viemos para casa e 2 dias depois que ele nasceu nós viemos para casa. Aí ele veio para casa, quando chegou em casa já começou a ter febre, elevar a temperatura e aquele calor, e a gente achando que era do calor. Aí o pediatra examinou, pediu para guardar mais um pouquinho, aí a febre e essa temperatura foi subindo. Eu sei que 2 dias depois nós voltamos com ele para o hospital e nós tivemos que internar, fazer os exames para verificar o que ele tinha, né? Porque estava com uma temperatura de 39 graus. E depois de todos os exames concluídos, graças a Deus não tinha uma infecção, não tinha nada, o médico constatou que era uma desidratação. Aí, a partir daquele momento, eu entrei com um complemento alimentar, porque eu só estava dando leite materno. O médico explicou muito para mim que não é que o meu leite era fraco, é que a quantidade de leite que eu produzia talvez não estava sendo suficiente e ele estava desidratando. Eu me lembro que no dia 5, no 5º dia do nascimento dele, depois que ele nasceu, ele foi tirar o sangue do pezinho para fazer o exame do pezinho e não conseguia tirar sangue dele. Eu quase perdi ele por conta de uma desidratação. Graças a Deus ele internou, ficou 3 dias internado, entrou com um complemento, tudo se resolveu. Mas precisamos ficar atenta, principalmente com esse calor, tá? Espero ter contribuído. A desidratação ocorre se a água eliminada pelo organismo através da respiração, suor, urina, fezes e lágrimas não for reposta adequadamente. Isso pode acontecer quando a ingestão de líquidos é insuficiente. Nos quadros de vômito, diarreias e febre nos dias de muito calor por causa da transpiração excessiva, também. Confira os sintomas. Criança, a gente vai observar bem a diminuição da diurese, então a criança faz menos xixi, fica mais sonolenta, mais prostrada, quando chora não sai lágrima suficiente, fica com as mucosas bem ressecadas. Então sempre que tiver esses sintomas após um longo período de exposição solar, tem que ficar atento e ver se tem que procurar um serviço de médico para ser avaliado. Para as crianças maiores, tem uma turminha que deixou um recadinho para acabar com a desidratação. Fala aí, turma da Mônica! Atenção, cuidado com a desidratação! Beba muito líquido nesse verão. Em tempo de calor, todo cuidado é preciso para evitar a desidratação. Mas se pintar sintomas de vômitos ou diarreia, uma receita caseira legal é: num copo d'água, um punhado de açúcar e uma pitadinha de sal. Beba muito líquido nesse verão. E atenção, cuidado com a desidratação. Esse vídeo da Turma da Mônica é uma graça, né? E o caso da Patrícia é o meu sobrinho. A gente passou um sufoco, viu, gente? Um aperto quando soube que o neném estava com desidratação. Então fica aí o alerta para todo mundo. A gente nunca sabe quando vai acontecer na nossa casa, né? Vamos colocar água para essa criançada tomar o tempo todo aí. Bom, falando em água, nada como a gente se refrescar também no verão, né? Então a gente tem agora uma receita para vocês que é para refrescar geral. Roda para mim. Para refrescar a garotada de maneira saudável nesse verão, nada como um delicioso sorvete. O picolé 100% de frutas naturais, além de refrescar, incentiva os pequenos que não são chegados em frutas. Muito fácil de fazer, é sucesso garantido nos dias mais quentes. Primeiro, pique diversos tipos de frutas. Quanto mais cor, mais bonito e nutritivo vai ficar. Depois de tudo picadinho, prepare as forminhas que podem ser compradas em vários tipos de estabelecimentos comerciais. Vá encaixando as frutas nas forminhas de forma que fique colorido e todas as formas recebam todos os tipos de fruta. Dá para separar por cor, por exemplo, o de frutas vermelhas ou só o de frutas amarelas.
vai do seu gosto e das frutas que você tem em casa, ok? Depois das frutas colocadas na forminha, você vai usar ou água de coco ou suco de frutas para preencher o restante do espaço. Suco de maçã é uma boa pedida, pois é transparente como a água de coco. Tudo preenchido, agora é só fechar as forminhas. Algumas forminhas pedem palitos, outras a tampinha já é o palito. Prontinho! Rumo ao congelador por pelo menos 4 horas. Outra forma de fazer o picolé de frutas naturais é bater a fruta no liquidificador. Ela vai ficar cremosa. Aí, por exemplo, podemos colocar na forminha frutas de cores diferentes, como morango, com uma camada de kiwi e, por último, o suco de laranja coado. Sempre deixando bastante tempo no congelador. O legal é fazer à noite e deixar para consumir no dia seguinte. Fica mais garantido o desenformado picolé. Com essa dica, a criançada pode se deliciar e ao mesmo tempo repor líquido e nutrientes. Uma ajuda deliciosa contra a desidratação. Eu estou recebendo a doutora Ana Cristina Ritt de Carvalho, que é dermatologista, e a gente vai falar sobre alguns incômodos e transtornos que a exposição excessiva ao sol neste verão pode causar. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem, boa tarde a todos. Vou chamar você de Cris, tá? Pode ser. Cris, a gente está falando de verão, a gente já viu uma matéria hoje sobre protetor solar, mas a gente quer intensificar os cuidados, não só com as crianças, mas também com as mamães, porque muitas vezes a gente cuida da criança e acaba esquecendo da gente. Vai lá, passa protetor solar na criança e esquece de passar o protetor solar na gente. E o sol, ele é o grande vilão. Ao mesmo tempo que ele tem a parte boa, que ele ajuda a produção de vitaminas, ele também tem a parte cruel. E é sobre essa parte que nós vamos estar falando hoje. Então vamos começar falando sobre doenças causadas pelo sol. Manchas na pele. Crianças e adultos. Não importa a idade, acontece? Isso. Todos que estão expostos podem estar sofrendo do mal da radiação solar. Certo. E as pintas, tanto as que já nasceram com as pessoas ou as adquiridas, podem estar sendo modificadas por esse excesso de radiação. Então, tá aí a importância de usar sempre um bom filtro solar, um bom protetor solar. Os névoos, né, que são as pintas ou névoos, a gente fala névoos, elas podem ser congênitas, ou seja, já nascem com os pacientes, ou podem ser adquiridas. A genética de cada organismo vai desencadear ou não o excesso de pintas, o excesso de névoos. E a radiação solar que vai fazer aumentar o número de névoos ou alterar os névoos já existentes. As pintas de crianças, elas vão crescer com as crianças. Então, é importante explicar isso para os pais, que uma pinta que está no braço, a criança vai crescer, a pele vai esticar, então, de acordo com o crescimento, a pinta vai crescer. Agora, tem os crescimentos relacionados a alterações já devido ao excesso solar, ao excesso de radiação. Mas isso em crianças é mais raro, mas não que não possa existir. Certo. Porque a radiação solar ao longo de vários anos consegue alterar as lesões. Certo. Mas crianças, poucos anos de sol, já se protegendo, não vão ter tanta alteração. Então tem que explicar que as lesões vão crescer, mas daí a gente acompanha alterações. Coceiras, pruridos nas lesões, alterações na cor, alterações importantes no tamanho, sangramentos. Então, a gente sempre toma em conta as alterações mais específicas. E o sol traz a doença de pele, traz o câncer de pele e é mais comum do que você imagina, porque não tem como, a gente está muito exposto à radiação solar. É por isso que o protetor solar hoje se tornou assim, é um hábito, gente, é igual escovar o dente. Sim, com certeza. O melanoma é um câncer grave de pele. As pessoas, às vezes, pensam que por ser um câncer de pele, é um câncer superficial, é um câncer menos grave. Isso não existe. O melanoma, ele, muitas vezes, é fatal. Tá vendo? Então, tem que tomar muito cuidado. Vamos falar das pintinhas brancas, que nem sempre são brancas, podem ser de outras cores. Tem um nome para isso, uma sigla, como é que é? É conhecida como pitiríase versicolor, que a gente fala PV, mas
é conhecida como pano branco. Pano branco. São aquelas manchinhas brancas que vai e volta em todo o verão. Piscinas, praias, elas podem dar nas áreas quentes, costas, região dorsal, mas elas podem dar em todas as áreas úmidas do corpo. Ah, são nas áreas úmidas. A gente vê muito criança, acaba pegando, né? Às vezes, é por ficar realmente, como você falou, úmido, eles não deixam a gente enxugar direito, fica com o biquininho molhado ali. E adultos eu já vi até em sauna. Ah, sim. Então, como a pitiríase versicolor ou o pano branco tem origem fúngica, ou seja, são fungos, e os fungos, eles precisam do ambiente quente e úmido para se desenvolver. Então, com excesso de calor, excesso de umidade, estresse também altera a imunidade, baixa imunidade, doenças que acompanham essa baixa imunidade, podem desencadear a pitiríase versicolor ou pano branco, que é muito comum no consultório. E esse pano branco que a gente vê, essas manchas brancas que aparecem nas crianças, até nos adultos às vezes, como que é o tratamento? É passar a pomadinha? Como que é? Isso, na verdade, a gente tem que avaliar cada caso, né? Geralmente, crianças, a gente só dá o tratamento tópico, ou seja, o tratamento só de passar. Mas para adultos sempre é necessário um antifúngico oral associado a um shampoo, porque esse é um fungo, ele é um fungo comum do folículo piloso, ou seja, é um fungo comum do pelo, e ele vai crescer com excesso de calor, excesso de umidade, baixa imunidade. Então, a gente sempre inicia um shampoo, um antifúngico oral e um antifúngico tópico, que no caso seria um creme, né, para passar. Mas nada disso funciona sem os cuidados. A gente tem que passar por um profissional sempre, porque não adianta, meu vizinho passou, melhorou. Cada caso é um caso, como ela falou, cada organismo responde de uma forma e age de uma outra forma, né? Então a gente tem que passar com um profissional. Uma outra coisa, a gente está falando praia, piscina, e aí a gente sabe, por exemplo, na casa dos meus pais tem uma caixa de areia para o meu filho. Na praia, não tem como a gente controlar. Em casa, a gente acabou de brincar, a gente pode cobrir a caixa de areia. Como é que funciona o tipo de... A gente pega micose também na areia ou é aquele bichinho geográfico? Como que funciona? O bicho geográfico, conhecido como bicho geográfico ou larva migrans, é um parasita que é habitado no intestino de cães e gatos. E os cães e os gatos fazem suas fezes e urinam nas areias, tanto areia de parquinhos, areia de praia. Construção. Então, e é fácil de pegar. O contato direto é que vai estar causando a larva migrans. Na verdade, é cuidar das crianças, né? Evitar que brinquem onde são lugares que a gente sabe que passou cachorro ou passou gato. E aí o bichinho, ele vai cavando, fazendo uns caminhozinhos. Isso, assim, por isso que ele chama bicho geográfico, que ele vai fazendo tipo túneis que fazem desenhos de mapas. E coçam bastante. É desagradável. Quando eu fui pequenininha, eu cheguei a ter, tava areia de construção, como eu falei, na frente de casa. Você não controla a passagem de gato. Quando a criança acorda, ela quer brincar na areia e aí não sabe o que está escondido ali, muito peguei. Dependendo de cada caso, da idade da criança ou do adulto, ou a gente passa alguns cremes tópicos, pomadas, ou também, às vezes, até associado o comprimido via oral, tratamento sistêmico. Uma outra dúvida que pra gente esclarecer o pessoal. Por exemplo, repelente. A gente falou sobre dengue no programa anterior, a gente tem que passar o repelente. O que eu passo primeiro, o repelente ou o protetor? Eu costumo orientar os pacientes para que passem primeiro o filtro solar, o protetor solar. Quanto mais próximo tiver da pele, mais melhor. E daí, quando for sair, já aplica o repelente por cima. Legal. Sempre o filtro primeiro. Ok, então vamos lá. Protetor solar sempre, toda ocasião. Depois, cuidado com as areiazinhas por conta do bichinho geográfico. E umidade, ficar de olho na umidade por conta do pano branco, né, das manchas de pele. Sim, na verdade, não somente o pano branco. Na verdade, as infecções fúngicas, elas aumentam no verão. Então, micoses de pele, tinea corporis, dermatite seborreica, conhecido como caspa. Então, todo tipo de lesão com origem fúngica pode piorar com excesso de calor e umidade. Então, sempre além do tratamento indicado, manter o corpo limpo e seco, roupas de malha ou algodão, o banho rápido e morno é muito importante. Certo.
Bom, então, gente, o negócio é a gente ficar atento, que o verão é uma delícia, mas tem alguns contratempos. Mas, na dúvida, procure uma profissional, procure alguém que saiba falar do assunto, vá tirar suas dúvidas, porque a gente não pode esperar acontecer, a gente tem que prevenir. Sim, com certeza, sempre prevenir. Do que remediar. Sim. Depois que aconteceu, tem que remediar, mas antes vamos prevenir. Doutora Ana, muito obrigada pela tua presença. A gente vai marcar aí pra gente conversar sobre outros assuntos, né? Mas foi um prazer receber você aqui e a gente poder falar um pouquinho sobre os desconfortos que às vezes o verão traz pra gente. Obrigada a todos. Bom, gente, o ano começa, muita gente fica preocupado com a vacinação das crianças. As mamães que já estão, né, acabaram de ter os bebês, já sabem, a gente vai seguir na carteirinha de vacinação e a gente tem todo um esquema. E depois tem algumas vacinas novas que estão sendo incorporadas, algumas outras que estão aumentando as doses, e a gente fica meio confuso. Então a gente preparou para você um calendáriozinho de vacinação mês a mês da criança e também a gente colocou as novidades que foram implantadas agora para 2020 no calendário de vacinação geral. Vamos conferir? Por que nosso bebê precisa tomar tantas vacinas? Obrigado pela pergunta, Pedro. A infância é onde se concentram a maioria das vacinas do calendário nacional de vacinação, porque é o momento onde o sistema imunológico está se fortalecendo. E quais as vacinas que a nossa filha Clarinha precisa tomar? Todas as vacinas indicadas para a criança estão no calendário nacional de vacinação e são registradas na caderneta de vacinação. E você precisa ter a caderneta sempre em mãos na hora da vacinação do seu bebê. Ao nascer, as primeiras vacinas são a BCG e a hepatite B. Com 2 meses, o bebê toma as primeiras doses da penta, da poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, da pneumocócica 10 valente e da rotavírus. Essas vacinas protegem contra uma série de doenças, mas são apenas as primeiras doses. Com 3 meses, o bebê toma a primeira dose da meningocócica C e com 4 meses, ele toma as segundas doses da penta, da poliomielite, da pneumocócica 10 valente e da rotavírus. Aos 5 meses, tem a segunda dose da meningocócica C e aos 6 meses de idade, a terceira dose da penta e da poliomielite. A Clarinha já está engatinhando, bem protegida, e com 9 meses é a vez da vacina da febre amarela. Viva! Ela completou 12 meses, seu primeiro ano de vida. É hora de tomar a primeira dose da tríplice viral e os reforços da pneumocócica 10 valente e da meningocócica C. Muito bom saber que a Clarinha está bem protegida. É isso aí, mas é sempre bom lembrar que ainda tem outras vacinas importantes ao longo de toda a vida. Quem não é mais bebê toma vacina? Bom, Antônio, eu sei que você já está crescidinho, mas as crianças têm muitas vacinas importantes que estão no calendário nacional de vacinação. Que vacinas são essas? Com 15 meses, é preciso tomar o primeiro reforço da DTP, da vacina oral, da poliomielite e as doses da hepatite A e da tetraviral ou tríplice viral com a varicela. Depois disso, a criança tomou quase todas as vacinas e vai precisar de um reforço quando ela tiver 4 anos. Então toma o segundo reforço da DTP e da vacina oral contra a poliomielite. E toma também a varicela atenuada. Varicela é mais conhecida como catapora. Pronto, falamos todas as vacinas importantes para as crianças. Nossa, são muitas! São muitas mesmo, e todas importantíssimas, assim como as vacinas que tomamos ao longo da vida. Em 2020, o Ministério da Saúde fez algumas mudanças no calendário de vacinação. O ofício circular número 130/2019 consta todas as novidades. A vacina contra o sarampo terá sua primeira etapa de 10 de fevereiro a 13 de março de 2020, para pessoas de 5 a 19 anos de idade, que vão tomar a tríplice viral. A segunda etapa será de 3 a 31 de agosto, para pessoas de 30 a 59 anos. Será administrada a dupla viral mais tríplice viral. A vacina contra a gripe ou influenza será administrada para crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de DCNT e outras condições clínicas especiais, e povos indígenas.
Adolescentes de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducacionais, forças de segurança e salvamento. A novidade é a ampliação para adultos de 55 a 59 anos. A poliomielite, atualização de cadastro de vacinação para crianças de até 9 anos, fortalece a busca e o resgate de crianças menores de 5 anos não vacinadas. Atualização de caderneta de vacinação para adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de 1 ano serão vacinados com a VIP, na atualização do esquema. Vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada, intramuscular. De 1 a 4 anos serão vacinadas de forma indiscriminada com a VOP. Vacina poliomielite 1 e 3 atenuada, ou seja, gotinha. Febre amarela. Essa foi ampliada em todo o país, com um reforço aos 4 anos de idade da que já foi ministrada aos 9 meses. Vale ressaltar que 1.101 novos municípios da região Nordeste passaram a ser área com recomendação da vacina. Agora que você já sabe das novidades, se organize e não deixe de colocar em dia a sua saúde e de quem você ama. E o programa Amor de Mãe de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua simpática audiência e quero agradecer por você estar participando com a gente através das redes sociais, estarem participando, mandando vídeos quando a gente pede para você. É muito mais gostoso quando o programa tem a sua participação, fica muito mais humano, né? E é isso que a gente busca. Então, uma semana maravilhosa para vocês. Semana que vem tem um programa novo, recheado. A gente vai falar semana que vem sobre volta às aulas. E a gente conta com a sua participação através das redes sociais. Vai lá no nosso canal do YouTube, veja, compartilha, veja os vídeos quantas vezes você quiser. Manda para alguma amiga, para alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto. Nos siga também no nosso Instagram e interaja com a gente. Semana que vem tem um programa novo. Continue com esse programa a semana todinha aqui na TV União. Um beijo grande até semana que vem. Amor de Mãe é mais amor na sua TV. Fiquem com Deus. Tchau.